Bom dia, meninos! Bom dia, meninas do sexto ano! Hoje, quinta-feira, é o nosso encontro de cidadania moral e ética, que nós costumamos chamar de ética, né? Vamos lá, vamos falar de ética hoje? Vamos? Então, eu preciso que você pegue o seu livro para a gente dar continuidade onde nós paramos na última aula. Hoje, supostamente, nós teríamos que começar aí o capítulo 2, mas a gente deixou um textinho aí para trás. Bora ver? Vamos lá? Eu preciso que você abra o seu livro na página 32, isso mesmo, na página 32, e a gente vai ler o texto aí da página 32. Eu quero que você preste bastante atenção, tá? Me acompanhe na leitura aí com o seu livro, né, pra gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Essa é a minha segunda tentativa de gravar essa aula, porque quando eu comecei a ler esse texto, me deu uma crise de riso. Por quê? Porque esse texto traz muita coisa interessante que tem acontecido de fato com todas as crianças e eu acho que você também já deve ter passado por isso. Será? Vamos lá, vamos ler? Essas mães maravilhosas e suas máquinas infantis, ok? Página 32 aí do seu livro. Vamos lá? Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho Paulinho, 6 anos, olhavam-na com ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto, até aquela idade, imaginam, limitava-se a brincar e a ir à escola. Andava em tal descompasso com os outros meninos que já desenvolvia múltiplas e variadas atividades desde a mais tenra idade. O recorde, por sinal, pertencia ao garoto Peter, filho de uma brasileira e um canadense, nascido em Nova York. Peter tão logo veio ao mundo, entrou para um curso de amamentação. Como tirar o leite da mãe em 10 lições. A mãe descobriu, numa entrevista, uma pesquisa feita por médicos na Califórnia, informando sobre a melhor técnica de mamar, chamada técnica de Lindstrom. Um psicanalista, autor da pesquisa, que, para realizar o seu trabalho, mamou até os 40 anos. A maneira de a criança mamar, afirmam os doutores, vai determinar suas neuroses na idade adulta. Uma tarde, Flávia percebeu duas mães cochichando sobre seu filho. Que se pode esperar de um menino que aos 6 anos só brinca e vai à escola? Flávia começou a se sentir a última das mães. Pegou o marido pelo braço, dizendo que os dois precisavam ter uma conversa com o filho. O que você gostaria de fazer, Paulinho? Perguntou o pai, dando uma de liberal, que não costumava impor suas vontades. Brincar. O pai fez uma expressão grave. Você não acha que já passou um pouco da idade, filho? A vida não é uma eterna brincadeira. Você precisa começar a pensar no seu futuro, pensar nas coisas mais sérias, desenvolver outras atividades. Você gostaria de praticar algum esporte? Compra um time de botão para mim, pai. Botão não é esporte, filho. Arco e flecha? Os pais se entreolharam. Nenhum dos meninos do prédio fazia curso de arco e flecha. Paulinho seria o primeiro. Os vizinhos certamente iriam julgá-lo uma criança anormal. Flávia deu um calção de presente ao garoto e perguntou por que ele não fazia natação. Tenho medo. Se tinha medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar. Sugeriu o alpinismo. Foi a vez dos pais tremerem. Mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. Não deu muitas alegrias aos pais. Nas competições, chegava sempre em último lugar. E as mães dos coleguinhas continuavam olhando. Flávia, com uma expressão superior. As mães, vocês sabem, disputam entre elas um torneio surdo nas costas dos filhos. Flávia passou a desconfiar de que seu filho era um ser inferior. Resolveu imitar as outras mães e, além da natação,
Colocou Paulinho na ginástica olímpica, cursinho de artes, inglês, judô, francês, terapeuta, logopedista, botou até aparelho nos dentes do filho. Os amiguinhos da rua chamavam Paulinho para brincar, depois do colégio. Não posso, tenho aula de hipismo. E depois do hipismo? Vou pro karatê. E depois do karatê? Faço sapateado. Quando podemos brincar? Não sei, tenho que ver na agenda. Paulinho andava com uma agenda, pombo debaixo do braço. À noitinha, chegava em casa mais cansado do que o pai em dia de plantão. Nunca mais brincou. Tinha todos os brinquedos da moda, mas só para mostrar para os amiguinhos do prédio. Paulinho dava um duro dos diabos, mas no futuro ele saberá agradecer, dizia o pai. O garoto estava sendo preparado para ser um super-homem e foi ficando adulto antes do tempo, como uma fruta que amadurece de véspera. Um dia, Flávia fragou o filho com uma gravata à volta do pescoço, tentando dar um laço. Quando fez 7 anos, disse ao pai que, a partir daquele dia, queria receber a mesada em dólar. Aos 8, abriu o berreiro porque seus pais não lhe deram um cartão de crédito de presente. Com 9 anos, entre uma aula de xadrez e um sânscrito, Paulinho saiu de casa muito compenetrado. Os amiguinhos da rua perguntavam onde ele ia. Vou ao banco. Caminhou um quarteirão até o banco, sentou-se diante do gerente, pediu sugestões sobre aplicações e pagou a conta de luz como um homenzinho. A façanha do garoto correu o prédio. A vizinhança comentou a achá-lo um gênio. Começou a achá-lo um gênio. As mães dos amiguinhos deixaram de olhar Flávia com superioridade. Os pais, enfim, puderam sentir-se orgulhosos. Estamos educando o menino no caminho certo, declarou o pai, batendo no peito. Na festa de 11 anos, que mais parecia um coquetel de corpo diplomático, um tio perguntou a Paulinho o que ele queria ser quando crescesse. Ele respondeu, criança. Paulinho cresceu. Cresceu fazendo cursos e mais cursos. Abandonou a infância, entrou na adolescência, tornou-se um jovem alto, forte, espaldudo. Virou Paulão, entrou na faculdade, formou-se em economia. Os pais tinham sonhos de vê-lo na presidência do Banco Central. Casou-se com uma jornalista. Paulão respirou aliviado por saber debaixo das asas da mãe que até às vésperas do casamento queria colocá-la no curso de preparação matrimonial. Na lua de mel, avisou a mulher que iria passar os dias em casa dedicando-se à sua tese de mestrado. A mulher ia e vinha do emprego e Paulão trancado em seu gabinete de estudos. Uma tarde, o marido se esqueceu de passar a chave na porta. A mulher chegou, abriu e deu de cara com Paulão sentado no tapete, brincando com um trenzinho. Questão de ética. No texto acima, como os pais se colocam em relação ao lazer do filho? Gente, nas nossas últimas aulas aí, a gente falou muito sobre lazer, né? Sobre a importância do lazer na vida de uma criança, né? Como que é importante a gente ter infância, a gente aproveitar essa infância da forma correta. E aqui a gente traz um pouco da vida do Paulinho, né? Que muitas das nossas crianças brasileiras aí são paulinhos, né? Vivem em várias atividades durante o dia, faz inglês, faz judô, faz karatê, faz natação, faz hipismo. Tem pais que cobrem os filhos de atividades o dia todo, né? Por quê? Porque sendo assim, eles pensam que estão preparando os filhos para o futuro, né? E filhos mais bem preparados são filhos que vão ter mais sucesso. Só que Paulinho, diante dessa vida que ele viveu na infância, né? Na fase adulta, ele quis o quê? Brincar, né? Porque ele nunca brincou na infância. Todas as vezes que ele queria brincar e podia brincar, ele estava envolvido em alguma atividade que era imposta pelos pais, né? Então, o que a gente pensa sobre isso, gente?
Será que existe um curso mais importante do que brincar na infância? A brincadeira ela é necessária? O lazer é necessário? A gente já estudou, já falou sobre isso, e vocês sabem da importância do lazer na vida, né, de qualquer pessoa, não só das crianças, mas das crianças, né, e especificamente o brincar, ele faz parte do desenvolvimento de uma criança, do desenvolvimento cognitivo. Uma criança que brinca, ela é mais sociável, né? Ela consegue fazer relações com as coisas, ela começa a entender melhor o seu mundo, porque ela se sente parte dele, entende? Então, aqui tá falando muito da vida do Paulinho, que não conseguia ter uma infância por conta dos pais que queriam acompanhar sempre, né, o que os outros queriam, o que os outros esperavam. E esses pais demonstram, né, que não estavam preparados para ter um filho. Por quê? Porque quando a gente pensa em ter um filho, a gente pensa sempre no melhor. Mas o que é o melhor? Depende do ponto de vista de cada um, né? A mãe do Paulinho, a Flávia, ela sempre estava querendo acompanhar as outras mães e queria que o filho estivesse sempre em destaque em relação aos outros. Mas ela esqueceu do principal, né? Que era o quê? O próprio filho, né? O que o filho queria, o que o filho gostava. As necessidades básicas do filho, que é o lazer, que é a brincadeira, que é a amizade. Ele cresceu uma criança fria, antissocial, né? Conseguiu ter sua realização profissional, mas a sua realização pessoal ficou o quê? Ficou lá, de lado, né? Ele não conseguiu ter uma realização pessoal, né? Um desenvolvimento emocional necessário para a sua vida adulta. Então, a gente tem que ter sempre o quê? Equilíbrio. Estudar é importante? É importante. Fazer um curso ou outro é importante? Sim, é importante. É bacana fazer um curso de inglês, é bacana fazer uma natação, né? Que é um esporte, a gente escolher um esporte. Mas a sua vida, né, ficar limitada somente a cursos, a uma rotina completamente desapropriada para uma criança, isso não é bacana, isso não é legal. Você tem que ter o seu tempo para estudar, você tem que ter um tempo para o lazer, para brincar, para divertir, para conversar, para ter amigos. É isso que é viver. Então muitas vezes, a gente fica sempre muito preso, né, às determinações dos outros, né? E querendo sempre estar adequado à realidade dos outros, ao que o mundo te cobra, e esquece muitas vezes que você é uma pessoa, que você é um ser humano cheio de vontades, né? E você precisa também, dentro da sua vida, ter o quê? Ter um lazer, ter um descanso. Então, é basicamente isso que esse texto traz. Então, vamos aí para a página 35. Nós temos duas perguntas em relação ao texto que a gente leu. Número 1, página 35. No texto acima, como os pais se colocam em relação ao lazer do filho? Como que os pais do Paulinho se colocam em relação ao lazer do filho? Lazer é o quê? É um desperdício de tempo, não é isso? Eles pensam isso, que lazer é um desperdício de tempo. Ao tempo que você está lá brincando, você pode estar aprendendo alguma coisa. Só que eles esqueceram que o lazer, ele ensina muita coisa. Ensina muita coisa. Não é muita coisa, porque as pessoas, elas ficam tão achando que tudo que a gente vai aprender está no livro, né? Tudo que a gente vai aprender está em um curso, mas a vida, né, ela ensina muito mais do que isso. E a gente precisa também aprender a viver nesse mundo, né, com mais qualidade de vida, com mais equilíbrio. Então é isso que a gente tem que prestar atenção e é essa a mensagem que esse texto nos trouxe. Número 2. Como os pais devem interferir no lazer das crianças? Na sua opinião, né? Como que os pais devem interferir nesse lazer? Você acha que os pais do Paulinho, eles interferiram muito na vida do Paulinho, não deixando o Paulinho ter realmente uma condição, né, de ter um lazer, de aproveitar, de ter amigos? E vocês acham que isso foi positivo ou negativo? E eu gostaria também que você desse uma opinião sua em relação a isso
né? E falasse também só um pouquinho sobre você, sobre a sua vida. Você brinca? Você tem amigos? Você consegue ter o seu momento de lazer? O seu momento de lazer, você que define, você que escolhe, né? Ou são seus pais que definem qual seria o seu momento de lazer? Você já está no 6º ano, né? Então você já tem uma autonomia, né, para conversar com os pais, para explicar, olha, eu não gosto muito de fazer isso, né? Eu gostaria de ter outro tipo de lazer, eu gostaria de fazer outra coisa. Você tem essa abertura com a sua família, essa possibilidade de questionar, de conversar? Existe isso aí no seu ambiente familiar ou não? Você sempre está limitado a realizar a vontade dos seus pais em relação a tudo, inclusive ao seu lazer. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos lá? Agora sim, nós vamos iniciar o nosso capítulo 2 aí, que é ética na comunidade. Ética na comunidade. Vamos ver o que é isso? Ok, então vamos começar. Ética na comunidade. Vamos dialogar? Então vamos lá. Observe as imagens e a seguir converse com o seu professor sobre a relação entre as fotos e o tema do capítulo, que é ética na sociedade. Aqui nós temos o quê? Nós temos 4 fotos, né? E essas 4 fotos, todas elas, né, as pessoas estão sendo solidárias. E nós fizemos um trabalho sobre solidariedade em época de pandemia. Mas a solidariedade, ela tem que fazer muito parte da nossa vida, né? A gente tem que ter empatia, a gente tem que entender as dificuldades do próximo e sempre tentar ajudar da melhor forma. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui, né? Nós estamos vendo 2 mocinhas, essas 2 aqui, que elas estão fazendo o quê? Catando o lixo de uma praça, um parque, né? Estão recolhendo os lixos ali deixados por outras pessoas. Aqui nessa segunda foto, nós temos uma moça ajudando a idosa a atravessar a rua e a carregar os seus pacotes aí, a sua sacola. Nós estamos vendo aqui a pessoa realizando uma atitude bem pensada, que é jogar lixo no lixo, né? Não é fazer igual alguém fez aí na primeira foto, jogou lixo no parque e aí o outro teve que ir lá catar, entendeu? Então isso é o que? É uma atitude de um bom cidadão, né? De um cidadão que pensa na coletividade. E aqui nós temos uma pessoa, né, ajudando uma senhora que está na cadeira de roda. Parece ser uma senhora. Então, a gente sempre tem que estar disposto ou disposta a ajudar, né? E é isso que ter empatia, né? Você poder saber que a outra pessoa está passando por uma dificuldade e dentro das suas possibilidades, é claro, né, ajudá-la da melhor forma. Entende? Então vamos agora para a página 37. Na página 37 nós temos aí espaços coletivos. Como se comportar neles? Ok. Os espaços coletivos são compartilhados por todos que buscam momentos de encontro, prática de esporte e relaxamento. Em uma comunidade, encontramos diferentes grupos e formas de lazer. São pessoas que se juntam em um grupo que possuírem interesses em comum. A sua comunidade escolar, a sua comunidade religiosa, a sua comunidade musical diferem nos gostos, nos prazeres e no lazer. O relacionamento entre os grupos nem sempre apresenta um convívio harmonioso, visto que, neles, encontramos pessoas de diferentes culturas que agem, pensam e se comportam de acordo com seus costumes. Em várias situações, o comportamento não é adequado para o local em que se encontram. Observe. Aí aqui nós temos 4 fotos, né? 4 fotos. E a gente tem aqui algumas fotos que fazem um registro de pessoas, né? Em lugares coletivos. A gente tem aqui uma estação de metrô. Aqui nós temos uma pessoa dentro do ônibus, né? E aqui nós temos um outro com um bastão de beisebol. E aqui nós temos as pessoas na fila ali do aeroporto para pegar um avião. Ok? Então vamos lá. Por ser um espaço coletivo, deve-se considerar
que ele será utilizado e preservado por todos que o frequentam e que, em cada um deles, há regras que precisam ser seguidas para garantir o bem-estar de todos. Quando você vai à praia e joga lixo no chão, está desrespeitando a regra de convivência que garante uma areia limpa e livre de sujeira para todos que frequentam. Quando você está brincando na praça e, por vontade, quebra, risca os brinquedos ou brinca de forma inadequada neles ou no espaço, está contribuindo para que ele seja destruído. Isso prejudica você, além de todos que gostam de frequentar esse lugar. Gente, viver em coletividade é uma coisa muito séria, né? Por quê? A gente não consegue viver sozinho, a gente sempre está na dependência do outro para tudo, né? Para tudo que a gente vai fazer, todas as nossas ações são ações que dependem do outro. Se a gente vai nos alimentarmos, a gente depende de quê? De uma pessoa que foi lá, plantou, outra que colheu, outra que vendeu, né? Então, a gente depende de outras pessoas para tudo, para tudo. Então, a gente vive no mundo coletivo. E para viver no mundo coletivo com mais cidadania, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter atitudes positivas, né? Em relação a tudo que a gente faz. Quando a gente está compartilhando lugares públicos, por exemplo, praças, parques, praia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre pensar que você tem que manter aquele lugar da melhor forma para que outra pessoa, quando chegar lá, possa aproveitar, né? Porque pensa, se você vai numa praia e joga um monte de lixo lá e deixa aquilo ali, além de prejudicar a natureza, você também não está sabendo viver em coletividade. Porque quando as outras pessoas chegarem ali após você, aquilo ali vai estar uma bagunça, vai estar tudo sujo, né? Então, o que você tem que fazer? Sempre pensar que, vivendo na coletividade, você tem que estar sempre seguindo regras de cidadania, para que as pessoas consigam viver bem, né? Conviverem bem umas com as outras. Então, vamos aí no exercício número 1. Procure no dicionário e escreva em seu caderno, então você vai copiar esse número 1 no seu caderno e pesquisar no dicionário o significado de todas essas palavras aí. E depois que você souber o significado, você vai formar frases relacionadas com o tema estudado, ética na comunidade. Depois, discuta com seus colegas. Então, há a possibilidade de a gente discutir com os colegas, porque nossa disciplina é 100% online, mas o que você vai fazer? Você vai pegar o dicionário. Se você não tem um dicionário, tem que ter, tá? O dicionário faz parte aí da vida do estudante, então você tem que ter sim um dicionário. Mas se você não tiver um dicionário, você pode fazer a pesquisa aí no Google também, né? Utilizando a internet. O que é comunidade? Você vai escrever o significado. Coletivo, convivência, sociedade e público. Depois que você escrever, né, o significado daquela palavra, comunidade, você vai colocar lá o que significa comunidade e aí você vai fazer uma frase sobre comunidade, tá bom? Para viver bem em comunidade, devemos respeitar as regras de higiene ou as regras de boa convivência. Você vai escrever uma frase que tem a palavra comunidade, tá certo? Devemos pensar sempre no coletivo. Coletivo. Convivência. Para termos uma boa convivência, né, com os outros, devemos respeitar, né, as regras do local, né? Que você vai criar, depois de você colocar o conceito, você vai criar uma frase para cada palavra aí, que você descobriu o conceito dela, tá certo? Número 2. Leia o texto a seguir. Comunidade e sociedade. Bora ler? Comunidade e sociedade são as uniões de grupos sociais mais comuns dentro da sociologia. Sabemos que ninguém consegue viver sozinho e que todas as pessoas precisam uma das outras para viver. Essa convivência caracteriza os grupos sociais e, dependendo do tipo de relações estabelecidas entre as pessoas, esses grupos poderão se distinguir. Nas comunidades, as normas de convivência e de conduta de seus membros estão ligadas à tradição, religião e ao conceito, ao consenso e ao respeito mútuo. Na sociedade é totalmente diferente. Não há um estabelecimento de relações pessoais e, na maioria das vezes, não há tamanha preocupação com outro indivíduo.
fato que marca a comunidade. Por isso, é fundamental haver um amparo de leis e normas para regular a conduta dos indivíduos que vivem na sociedade, tendo no Estado um forte amparo burocrático central nesse sentido. Gente, por que vocês acham que existem normas, né, de conduta para que as pessoas que desrespeitam essas normas, né, elas tenham uma punição? Porque as pessoas, se a gente fosse contar somente com o bom senso, muitas pessoas teriam sim um bom senso de respeitar, pensar no coletivo, respeitar o próximo. Mas será que isso aconteceria com todos? Será que todos teriam essa consciência? A gente sabe que não, né? E é por isso que existe no nosso país um ordenamento jurídico que regula essas relações, né, dentro da coletividade. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, e se você fizer as coisas que não podem ser feitas, você vai ter uma penalidade. Então você já tem que saber disso. Por isso que existe isso, porque se não existisse, a gente vê aí pessoas que ligam um som muito alto, né, e atrapalham o vizinho. Pode acontecer isso? Não pode. Tem uma regra? Existe uma regra, que a gente não pode colocar o som muito alto para não incomodar os vizinhos. Mas tem muita gente que faz? Tem muita gente que faz. Então é por isso que tem que ter uma regra. Não é só isso, né? Tem que ter as regras de trânsito, regras de boa convivência e etc. Tá certo? Então vamos aí para a questão relacionada aí ao texto. A partir das informações dadas pela sociologia sobre comunidade e sociedade, pense e responda: o que falta na comunidade para que a sociedade seja cada vez mais harmoniosa? O que você acha que falta na comunidade para que a sociedade seja mais harmoniosa? O que falta? Pessoal, tá? Eu quero que você responda. Número 3. Quais espaços coletivos de lazer você costuma frequentar na sua comunidade ou no seu bairro? Também, pessoal, quais são os espaços de lazer, né, coletivo que você costuma frequentar? Tem alguma praça? Tem algum parque? Né? Eu quero que você coloque aí, tá bom? Gente, e é no bairro, tá? No seu bairro, certo? 4. Nas imagens abaixo, quais são as pessoas que não estão se comportando de forma adequada nos espaços coletivos? Reflita sobre as possíveis razões. Então, nós temos aí 6 imagens, né? Essas 6 imagens aí estão relatando os comportamentos inadequados e comportamentos adequados. Eu quero que você, né, nessas imagens abaixo, você me fale sobre pessoas que estão tendo um comportamento adequado nos espaços coletivos. Vamos lá? Ok. Nós temos aqui, primeiramente, uma garota que está fazendo uma pichação no muro. É bacana isso? Não é? Ah, mas pode ser uma pintura. Olha, gente, a gente desenhar no muro, assim, né? Por mais que você tenha aí uma vontade de ter uma expressão artística, né? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por quê? Pichação em muro não é legal, né? A gente quer fazer uma obra de arte, tem que pedir uma autorização, né? Para montar um painel, para fazer alguma coisa. Dessa forma aqui, não é bacana, não é adequado. Aí a gente tem aqui também uma batida, né, no trânsito. E esse comportamento também de discussão, discutindo, os dois estão discutindo ali, né, não é legal. E aqui? Aqui nós temos uma ação também de pessoas, de vândalos, pode ser uma greve, uma manifestação, que eles estão ateando fogo, tá vendo? É bacana essa atitude? Não é. Aqui a gente tem uma moça passeando com um cachorro. E aí ela tá pegando, é o que parece, né? Ah, ela está jogando o lixo no lixo. Isso mesmo, aqui dá pra ver melhor. Ela está jogando, né? Eu acho que ela recolheu, né, as fezes do cachorro e tá jogando no lixo. É legal isso? Sim. Essa pessoa tá tendo consciência?
Sim, uma consciência de cidadã. Mas o que leva essa pessoa a ter essa atitude? É isso que eu quero que você escreva, tá bom? O que leva uma pessoa a ter consciência do cumprimento da sua responsabilidade? É isso que eu quero que você escreva sobre. Aí nós temos aqui jogando futebol, né? Deixa eu ver o que está acontecendo, porque no meu livro não está muito bom. E a gente tem aqui embaixo uma moça catando lixo na praia. Isso mesmo. Essa imagem desse garoto jogando futebol, eu não consigo identificar um comportamento neutro, né? Nem positivo nem negativo. Eu não consigo. Agora, as ações positivas que eu quero que você escreva são essas duas aí, tá? Da moça que tá jogando o lixo aí no lixo, que está com esse cachorro, e a moça que tá recolhendo lixo na praia, certo? Vamos lá, vamos continuar? Número 5. Você já deve ter percebido, em momentos de lazer coletivo, situações desagradáveis como bullying e até mesmo preconceito. Faça um relato pessoal sobre alguma situação que você presenciou que desaprove um local coletivo de lazer. Qual foi a sua postura diante dessa situação? Gente, às vezes, né, nesses lugares coletivos, a gente vê que pode acontecer o bullying, né? O desrespeito, a discriminação. Isso acontece muito, infelizmente, no nosso país. Quer ver um exemplo muito claro que aconteceu aí, que estava muito na mídia, né? Para quem acompanhou, eu não acompanhei todos os momentos lá do Big Brother, mas para quem acompanhou, e a gente viu aí que uma das participantes lá do Big Brother, ela sofreu muita discriminação por ser do Nordeste. Muita discriminação na forma que fala, né? As pessoas muitas vezes têm um preconceito regional, porque acha que a pessoa que ela mora em determinada região, igual quem mora em Goiás, é visto pelo resto do mundo como caipira. Nós somos caipiras. O que é ser caipira? É uma pessoa que estuda pouco, né? Que fala errado, não é isso? Não é essa noção de caipira que nós temos? E você se considera um caipira? Você acha que todas as pessoas que moram aqui no estado de Goiás são caipiras? Igual algumas pessoas têm preconceito com o nordestino, né? O nordestino passa fome, o nordestino ele não sabe votar. Eu já escutei muitos conceitos de nordestino nesse sentido. Não é isso? Comedor de farinha. A gente não escuta muito isso? Isso é legal? Isso é bacana? Quais são os outros preconceitos que acontecem aí, além dos preconceitos regionais? A gente tem um preconceito de cor, de raça, de sexo. A gente tem preconceito de tudo quanto é jeito. Infelizmente isso acontece. E isso acontece também nos ambientes de lazer coletivo, né? Então eu quero que você escreva aí uma resposta pessoal, né? E qual que é a sua postura diante de uma situação preconceituosa? Se você vamos supor, está em um clube, né? Aí chega passa perto de você uma menina que é mais gordinha ou um menino que é mais gordinho. E você vê outras pessoas falando isso dele. Qual que é a sua postura? Como que você se posiciona em relação a isso? Né? Você é contra, você é a favor, mas você se posiciona em relação a essa atitude ou não? Você é neutro. É isso que eu quero que você escreva, tá bom? Vamos para o exercício número 6. Ok, exercício número 6, em diálogo com os colegas da turma, responda as questões abaixo. A gente não tem como fazer esse diálogo nesse momento, então nós vamos conversar aqui, né? Nós dois, nós duas, se for o caso, para a gente poder chegar, né, em uma resposta aí. Que espaços na sua comunidade estão precisando de reforma ou de maior atenção dos governantes? É uma resposta pessoal. Né? Eu quero que você escreva aí, né, no seu bairro, tá? Na sua comunidade, é o seu bairro, né? Quais são os espaços que você acha que devem ser melhorados, que está faltando uma atenção maior dos governantes? Aí eu quero que você escreva aí. B, a gente no nosso setor tem vários, né? Praças, a gente não tem praça. Tem muitos lugares que ainda não estão asfaltados, né? A gente tem um CIMEI aí que está em obras já tem muito tempo e nunca foi terminado. Não temos um posto de saúde. Então, são essas coisas aí que você vai escrever, mas assim,
são espaços na comunidade que estão precisando de reforma de maior atenção. Então, é reforma, esses espaços já têm que existir, tá? Letra B. Que ações você adotaria para melhorar o lazer dos espaços coletivos da sua comunidade? Quais são as ações que você faria para melhorar esses espaços? Tem muita gente que não fica esperando de governante, não, né? Tem muitas ações que nós mesmos podemos fazer. Igual, temos uma praça, né? A gente pode plantar nessa praça flores para ficar mais bonito? Pode. Então, tem algumas ações que não independe também de ficar esperando, né, só do poder público. É claro que o poder público ele tem uma obrigação, né, de manter esses locais públicos cuidados, bem cuidados, né, reformados, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, o que acontece? A gente pode fazer isso, né, ter atitudes solidárias, ter atitudes de cooperação, para que a gente tenha um bairro, uma comunidade, uma cidade, um país, né, um planeta cada vez melhor. Vamos agora para o 7. Agora, trabalhando em grupo, você e seus colegas deverão elaborar uma campanha de consciência, cartazes, vídeos e panfletos para esclarecer aos outros alunos da sua escola a importância do lazer nos espaços coletivos. Durante o planejamento da campanha, reflita e discutam. Letra A. Toda ação que a gente tem que ter aqui, coletiva, né, na sala, trabalho em grupo, a gente vai fazer de forma individualizada. Nós já falamos sobre isso. Então, vamos lá. Você vai fazer esses cartazes aí utilizando aquele app que eu já sugeri, ou outro, né, que você conheça, que você já saiba manusear, que é o PicArts ou um outro que você consiga, tá? Aí você vai montar esses cartazes, mais de um, tá? E esses cartazes a gente vai colocar na sala virtual. Então, o que é? Que atitudes desagradáveis vocês verificam comumente na escola? Lá na escola, tem alguma atitude desagradável que acontece que você gostaria de colocar no cartaz? Tem alunos que jogam lixo no chão? Tem. Tem alunos que não respeitam os outros colegas? Então, eu quero que você escreva aí sobre atitudes desagradáveis que você verifica aí na escola. B. Você vai montar um cartaz, tá? Não é escrever, não. Você vai montar um cartaz falando isso. Ó, não jogue lixo no pátio. Ok? Então, aí você vai refletir, né? E ver o que você pode fazer em relação àquilo, né? Para poder demonstrar para os alunos que aquilo não pode ser feito dentro de um ambiente coletivo. Escola é um ambiente coletivo? Claro, né? Ali a gente tem um monte de gente, né, que frequenta a escola. Tem muito aluno que rabisca a cadeira. Você vai sentar na cadeira, a cadeira tá lá rabiscada. É bacana isso? Não é, né? Então, eu quero que você coloque aí. Então, você vai fazer cartaz, ó, não pode jogar lixo no pátio. Favor não jogar lixo no pátio, né? Favor não rabiscar as cadeiras. Utilize o banheiro da forma correta. Dê descarga. Essas coisas todas que você sabe que dentro de um ambiente coletivo acaba acontecendo, porque nem todos, né, gostam de cumprir as regras determinadas e nem todo mundo tem consciência. Vamos lá? Vamos agora para a letra B. O que vocês podem fazer para evitar que isso continue acontecendo? O que vocês podem fazer? Pode determinar uma punição, igual ao nosso ordenamento jurídico, é assim, né? Ele determina as regras e se nós não cumprirmos as regras determinadas, a gente tem uma punição, não tem? A gente pode pagar uma multa, a gente pode ir preso, isso mesmo, ser privado da liberdade, né? Então, você vai colocar aí. Letra C. Como as suas ideias podem ser reproduzidas em uma campanha de conscientização? Como que você acha para você fazer uma campanha aí? Eu vou fazer uma campanha para não jogar lixo no pátio. O que você tem que fazer? Você tem que fazer cartazes, né? Incentivando também as pessoas e justificando aquela campanha. Por que não pode jogar lixo no pátio? Então, você vai ter que ter uma justificativa. Ninguém segue uma regra, né, se essa regra não tiver uma justificativa.
plausível para isso. Ninguém vai sair cumprindo uma regra, porque alguém inventou, determinou e é regra e tem que cumprir. Não, toda regra tem que ter uma justificativa, tá certo? Agora vamos aí para a página 41 do nosso livro e para refletir. Vamos refletir sobre isso? Vamos lá então? Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Espera aí só um pouquinho. Opa, desculpa. Tá. Para refletir. Qualquer que seja a atividade de lazer coletiva, é importante... É aqui, tá? É importante seguirmos regras pré-estabelecidas para que não corram conflitos. Leia alguma dessas regras e reflita com a sua turma se você as tem praticado em seus momentos de lazer coletivo e, em seguida, confeccione uma cartilha de boas atitudes do lazer de forma coletiva. Sugerimos alguns tópicos para ajudar na realização do trabalho. Aí a gente tem aí primeiro, aprender a fazer atividades junto com os outros. Depois, respeitar a vontade dos outros. Depois, cuidar de todos os seres vivos, incluindo pessoas, plantas e animais. Ser amável com os demais. Saber respeitar as normas e se comportar bem em todo e qualquer lugar. Sempre dialogar com todas as pessoas, aprendendo a escutar e sabendo o momento correto de falar. Ser organizado e deixar tudo arrumado, jogar o lixo na lixeira se for possível, nos locais adequados para reciclagem. Usar e cuidar dos espaços públicos de lazer. Então essas são as normas, né? Aqui ele trouxe algumas normas e eu quero que você crie as suas próprias normas, ok? Sugerindo, né, aquelas pessoas que compartilham um ambiente coletivo, quais são as normas que ela deve seguir. Então, eu quero que você imagine o seguinte, pensa num local de lazer coletivo e aí você vai determinar todas as regras de boa convivência, né, as normas de conduta, de como a pessoa deve agir ali naquele local coletivo. Então, vamos imaginar uma praça, né, que tem brinquedos ali onde as crianças. Então, quais são as normas daquela praça? Não jogar lixo no chão, recolher sempre as fezes dos animais, não quebrar os brinquedos, não destruir as plantas, as flores, não pisar na grama, não subir no banco, né? Então, é isso que você vai estabelecer quais são as regras. Eu quero que você determine o local, vamos supor, praça pública. Aí você vai determinar todas as regras, né, que as pessoas devem cumprir para compartilhar aquele espaço que é um espaço coletivo, tá bom? Vamos lá, grupos de lazer. As pessoas em geral fazem parte de grupos de lazer, ou seja, de grupos de pessoas que realizam juntas atividades relacionadas ao lazer. Alguns exemplos desses grupos são time de futebol, grupo de dança, banda de música, grêmio estudantil, etc. Quando fazemos parte de tais grupos de lazer, é preciso respeitar algumas regras para que possa existir uma boa convivência entre todos que deles participam. As normas ou regras para que possa existir uma boa convivência entre todos que deles participam. As normas ou regras para não haver discussão na convivência normalmente estão registradas num contrato de convivência. Entretanto, mesmo que não exista esse documento, basta ter bom senso para aprender a lidar com outras pessoas, inclusive quando convivemos nos momentos livres ou de lazer. Algumas regras básicas para a convivência com todas as pessoas, inclusive nos grupos de lazer, estão: sempre peça por favor, diga obrigado, com licença e desculpe sempre que necessário. Se você acendeu, apague. Se você abriu, feche. Se você desarrumou, arrume. Se você quebrou, conserte. Se você sujou, limpe. Se você falou demais, deixa eu ver se é isso. Se você falou demais, comprove. Se você prometeu, cumpra. Se você pediu emprestado, devolva. Se você não sabe como funciona, não mexa. Se você não sabe fazer melhor, não critique.
E se você não veio ajudar, não atrapalhe. E se não é seu, peça permissão. Tem muita gente, né, gente, que tem muita dificuldade, né, em ter um bom senso e ao utilizar espaços públicos e espaços coletivos. Tem muita gente, né, que apesar de saber que aquilo é errado, não cumpre as normas, né? E não necessariamente deveria existir essas normas. Por quê? Porque nós devemos ter, sempre a gente tem que pensar, olha, se não é bom para mim, não é bom para o outro. Então você sempre te coloca como parâmetro. Eu gostaria que fizesse, se eu gostaria de chegar na praia e pegar a praia suja? Não, então não deixe sujeira, né? Eu gostaria se eu perder alguma coisa, a pessoa que achou, ela poderia levar em algum lugar que eu possa encontrar. Gente, aconteceu isso comigo no Hot Park. Eu fui com a minha família, né, no Hot Park, e lá tem um brinquedo, quem já foi sabe o que eu tô falando. Tem um brinquedo lá, eu acho que ele chama Tibum, que cai um balde de água, quando ele enche, ele vira e cai em cima da gente. Acho que vocês devem conhecer esse brinquedo lá. E aí eu tava com um óculos, né? Um óculos que eu gostava muito, um óculos que era novo, um óculos que foi muito caro. E aí na hora que deu aquele tibum, eu tava com óculos no rosto e aí o óculos caiu na água. Só que eu fiquei tão confusa e tão preocupada, porque minha filha era muito pequena naquela época, e a minha primeira preocupação foi ela. E depois eu fui olhar, procurar o óculos. E eu procurei, meu esposo procurou, as pessoas do parque me ajudou a procurar, não encontrou. Provavelmente alguém deve ter pego, achado aquele óculos e ficado com ele. Mas qual que seria a conduta certa? É você pegar essa coisa que você encontrou que não é sua e levar lá, né, no Achados e Perdidos. Eu fui no Achados e Perdidos 3, 4 vezes para ver se a pessoa, né, que encontrou tinha levado para lá, mas infelizmente não. Então, esse tipo de comportamento eu achei, é meu. Não é assim, né? Não é assim. Achado não é roubado. A gente escuta muito isso, né? Achado não é roubado. Mas aquilo que você achou tem um dono. Não tem um dono? A gente vê muito passar assim, nas mídias, né? Uma pessoa que achou uma quantia de dinheiro e devolveu, né? Isso é uma ação que deve ser aplaudida? Sim. Mas é uma ação que deve ser normal na nossa vida. É uma ação que a gente deve ter sempre. E aí tem todas essas regras aí que é muito bacana que você aprenda, né? Se acendeu, apague, se abriu, feche, se quebrou, conserte, se sujou, limpe, se falou demais. O que é falou demais? Tem muita gente que gosta, né? De falar, de aumentar, de mentir. Então, a gente tem que ter essas regras de conduta na vida, cuidar disso, preocupar com isso, tá certo? Agora vamos então para a página 42 aí do seu livro Questão de Ética. Página 42. Siga o passo a passo. O esporte e o lazer da cidade e as fases da vida. Eu quero que você faça o seguinte, você vai ler aí, né, o texto, o esporte e o lazer da cidade na fase da vida. Você vai ler e vai responder todas essas questões aí do exercício 1 e do exercício 2, que são respostas pessoais, tá bom? Então, você vai responder aqui a página 42, ler e responder essas duas questões, são respostas pessoais, eu quero que você leia o texto aí. Vamos, então, para a próxima página, que é a página 43. Aqui na página 43, você vai observar essas duas imagens e responder. Aqui eu tenho duas pessoas que estão chorando, né, ou chateadas, né? Aí vamos ler aí. Como a solidão, o que é a solidão? É o isolamento, o afastamento de pessoas. Solidão é estar só, né? Sempre só. Pode ser prejudicial para a nossa educação. Gente, o isolamento, a gente está sentindo isso na pele, né? A gente sentiu mais fortemente no ano passado, no início da pandemia, e a pandemia prevalece, né? Permanece, seria a palavra ideal, permanece. E a gente viu que durante todo esse momento aí de pandemia, a gente teve que ficar no isolamento, né? A gente teve que ficar mais quieta em casa, a gente perdeu muito contato social, a gente deixou de encontrar parentes, amigos, isso aconteceu.
E isso traz uma tristeza pra gente, né? Esse isolamento, a falta do contato social com as pessoas que a gente gosta, isso gera na gente o quê? Uma depressão, não é isso? Então é isso que eu quero que você coloque aí, né? O isolamento, ele impossibilita a aprendizagem que advinda do convívio social. Então a gente perde muito quando a gente fica no isolamento, né? A gente perde muito porque a gente deixa de conviver com outras pessoas e sempre o outro, né? Ele está nos ensinando, sempre. Sempre a gente aprende alguma coisa com o outro na nossa convivência diária. Então é isso que você vai colocar. Número 4, complete a cruzadinha abaixo, escrevendo as palavras que você sempre deve dizer e, em seguida, explique a importância dos grupos de lazer para o seu cotidiano. Quais são as influências positivas que esses grupos proporcionam a você? Vamos lá? Número 1 aí, ó. Palavras que a gente deve sempre falar para ter uma boa convivência, né? Vamos lá? Número 1, a gente tem o D aqui. A palavra aqui é desculpa. Desculpa. Número 2, por favor. Número 3, com licença. Número 4, essa tá fácil. Obrigado. Ou obrigada se você for menina. E aqui eu quero que você coloque aí, né, quais são as influências positivas que o grupo que você participa, que é um grupo coletivo, né, ela traz aí para sua vida, tá? Agora vamos para a página 44. Em grupo, discuta as questões a seguir e depois responda o que se pede. Então, não dá pra gente fazer isso em grupo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer junto aqui. Em casa, com o pessoal... Ah, dá pra fazer em casa. Então, vamos lá. Em casa, com o grupo, com pessoas do seu grupo familiar. Tá bom, peraí. Em grupo, discuta as questões a seguir e depois responda o que se pede. Em casa, com as pessoas do seu grupo familiar, que atitudes favorecem o respeito? Ok, eu quero saber aí na sua casa. Convivendo aí com seus familiares, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, né? Ou se mora mais alguém aí na sua casa, quais são, né, as atitudes que o grupo toma, né, para respeitar um ao outro? O que vocês fazem aí para respeitar um ao outro? Então você vai colocar. Em um local público, ou praça, ou sala de cinema, que atitudes favorecem a harmonia? Tem que seguir as regras daquele local, né? Se for cinema, quais são as regras do cinema? Não atender telefone, né? Colocar o telefone no silencioso. O que mais? Não ficar levantando na hora do filme, porque você atrapalha a pessoa que está atrás assistindo. Não conversar com a pessoa que está do seu lado, porque você atrapalha o outro a assistir, né? O que mais? Não jogar lanche no cinema, no chão, na cadeira. Não sujar, né? Que mais? Não furar a fila do cinema. Que mais? Várias coisas, né? Essas regras valem para o teatro? Também, né? Que é local público. E se for uma praça, quais são as atitudes? Isso vai depender muito das regras do local, tá? Então é isso que eu quero que vocês escrevam. Na escola, letra C. Na escola, com as pessoas que fazem parte dela, que atitudes contribuem para a sua aprendizagem? Ah, então na escola, quais são as atitudes que colaboram com a sua aprendizagem? Então você vai colocar aí. Prestar atenção na explicação dos professores, não conversar durante a aula, não é isso? Então você vai colocar todas essas atitudes aí. Letra D. Com o seu grupo de amigos, que atitude favorece a segurança e a alegria? Então você vai colocar aí também. É pessoal também. 6. Vamos trabalhar o trecho da música em relação e suas relações com o cotidiano. Você já viu essa música do Titãs? Já escutou?
Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqui é uma crítica que essa música faz, é que nós somos pessoas conscientes, né? A gente não quer viver como se fosse um animal que está ali condicionado, né? Aquela condição dele de comer, dormir, acordar, viver, né? E aqui ele faz até uma relação, né? Comida é pasto. O que é pasto? É um pasto, é uma comida que está direcionada para quê? Para animais. Então, se a gente vive na vida sem pensar, você tem uma consciência, né? A gente acaba se enquadrando aqui nesse perfil aqui que ele está falando. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A vida da gente, né, não pode estar somente limitada, né, à manutenção da nossa vida. Comer, dormir, não. A gente tem que pensar o que vai além disso. Você tem fome de quê? Aqui não é comida, quando ele fala você tem fome de quê. Você tem sede de quê? Ele não fala de beber água, né? Você tem fome e sede de alguma coisa que você quer fazer, né? De alguma coisa que você quer ser. Então, é isso que ele está falando. Letra A. Qual é a mensagem que a música transmite? Exatamente isso, né? Que apenas as necessidades básicas, as nossas necessidades físicas, né? Representado pela comida, pela água, né? Ela não é o bastante pra gente. E o que a gente tem que ter? A gente tem que ter arte, tem que ter diversão, arte, lazer, né? Que constitui também como necessidade. E necessidades o quê? Fundamentais, certo? Letra B de bola. Tô aqui nessa página. Letra B de bola. Quais são as semelhanças entre a letra da música e o tema estudado? Qual que é o nosso tema? Qual que é o tema que nós estamos estudando? Que eu falei hoje aí para vocês. Ética na comunidade. Esse é o nosso tema. Ok. Então, de acordo com o nosso tema, o que essa música aí está relacionando com o tema que a gente está estudando? A música, ela tem uma relação, né, com a ideia de quê? Com a ideia de lazer, não é isso? Que vai além de suprir as nossas necessidades básicas, que a pessoa necessita da arte, ela precisa de lazer, ela precisa de que mais? Aí no final, ó, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então é o lazer e a arte, né? Então as necessidades humanas, elas vão muito além das necessidades o quê? Das necessidades básicas, né? Do suprimento das nossas necessidades básicas. Ela vai muito além disso. Então, é isso aí que essa música traz, né? Então, é isso que você vai colocar. 7. Em um mural, construa uma história em quadrinhos sobre a seguinte regra de convivência. Você vai fazer isso no caderno, tá? Se você pediu emprestado, devolva. Tem muita gente que pede coisa emprestada e não devolve. Você não faz isso não, né? Faz, não pode. A gente tem que sempre pedir o emprestado, tem que devolver para o dono, né? Você não pediu para ficar com aquela coisa, você pediu emprestado. Então, tudo que é um empréstimo, além de devolver, você tem que cuidar bem daquela coisa, né? Daquele objeto que foi emprestado. Se for um livro, né? Você pega um livro emprestado, você vai grifar o livro, rabiscar, dobrar a página, amassar, sumir esse livro, né? Você vai fazer isso? Não. Você tem que, além de devolver, você tem que devolver em boas condições, da mesma forma que você pegou aquele objeto, tá bom? Então, vamos lá. Você vai fazer um mural no seu caderno com uma história em quadrinhos, tá? Sobre a questão, você vai inventar, bolar uma história, né, de alguém que pegou alguma coisa, que devolveu estragado, ou que não devolveu. Gente, acontece isso muito. Acontecia na minha infância, eu via muito isso, né? De pessoas que pegam um livro na biblioteca e não devolvem. Isso mesmo. Então, eu quero que você coloque aí, então. Agora, você vai descobrir a imagem escondida em cada item, né, a seguir. É uma frase, né, que você vai descobrir aí, ó. Se você desarrumou
arrume. A primeira frase. Se você desarrumou, arrume. É uma regra. Próximo. Se você quebrou, conserte. Se você sujou, limpe. Se você falou demais, comprove. Se você prometeu, cumpra. Ok? Então tá. Agora nós vamos encerrar a nossa aula. Para a próxima aula eu quero que você leia o texto da página 46 e 47, tá? Eu quero que você leia sobre os direitos das crianças ao lazer e o crescer e a crescer sem carência, tá certo? Quero que você leia sobre isso, vai ficar como tarefa de casa. E é um material complementar, né, sobre o que nós estamos aprendendo. Depois que você ler aí, o que você vai fazer? Você vai responder às questões de reflexão, tá bom? Questões de reflexão. Aí a gente vai falar na próxima aula sobre as regras para conviver em grupo, certo? Então vou ficar para vocês para casa até a página 48, ok? Vamos lá então? A gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Encerramos a nossa aula de hoje e eu encontro vocês aqui na nossa sala virtual, sexta-feira, né? Arte, isso mesmo, aula de arte, ok? Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau!